Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o pastor Fabiano. Seja bem-vindo à segunda aula do discipulado, o novo nascimento, nascendo para uma nova vida. Nós vamos começar pelo Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Eu quero que você entenda que ser cristão não é apenas frequentar uma igreja, mas experimentar uma transformação verdadeira através de Jesus Cristo. O que significa nascer de novo? Nicodemos, ele era um homem religioso. Ele conhecia a Bíblia, ele era respeitado. Mesmo assim, Jesus disse que ele precisava nascer de novo. Então, não basta ter religião, não basta fazer boas obras, é necessário entregar a vida a Cristo. Então, o novo nascimento é uma entrega total, uma entrega completa ao Senhor. Quando a gente medita na palavra e aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, começa um novo nascimento. Então, é preciso a gente realmente renunciar às coisas velhas, porque em Cristo Jesus tudo se faz novo. O que muda quando alguém nasce de novo? Antigamente você vivia para si mesmo, certo? Era escravo do pecado, estava longe de Deus. Mas depois que você aceitou Jesus e começou a crer no poder, na palavra de Deus, você torna-se filho de Deus e recebe o perdão. E recebe também o Espírito Santo e começa uma nova caminhada. Essa mensagem é muito forte para que você entenda dentro da sua mente o quanto é importante você começar a renunciar às coisas erradas, às coisas antigas e passadas que você praticava. Porque é um novo nascimento, é uma vida nova. Então, aí começa a gerar dentro de você o arrependimento. Deixa eu te explicar o que o arrependimento significa. O arrependimento é como você estivesse mudando de direção. Não é apenas sentir tristeza pelo pecado. Não é só sentir remorso pelo pecado. Você muda de direção. É decidir abandonar a velha vida e começar uma vida nova. Então você realmente abandona aquilo que vivia no passado e você começa uma vida nova. Quando nós aceitamos a Cristo, o Espírito Santo começa a falar conosco de uma forma tremenda e maravilhosa. E a palavra de Deus fala em Atos capítulo 3, versículo 19, que arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Então, nós temos que se arrepender todos os dias do nosso erro, do nosso pecado. E Jesus fala assim, venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então, o arrependimento, ele traz o refrigério para o nosso coração, para a nossa mente. Então é importante nós andarmos constantemente na presença de Deus. A fé em Jesus, por exemplo. A salvação não acontece pelas obras. Eu sou uma pessoa boa, eu tenho que fazer coisas boas. Não, ela não acontece pelas obras. Ela acontece pela fé. Como assim, pastor? Ela acontece pela fé? Talvez seja essa a sua pergunta. Aí eu vou ler para você aqui Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 9. Essa mensagem é muito forte. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então é pela graça. Pela graça nós somos salvos. Por meio de você acreditar, pela fé. É assim que funciona. Então o Espírito Santo, quando nós recebemos o Senhor Jesus, nós recebemos a presença do Espírito Santo. Deus, ele passa a morar dentro do nosso coração. E aí o Espírito Santo habita dentro das nossas mentes e ele começa a direcionar para nós aquilo que é certo, aquilo que é errado. Nós começamos a ouvir a voz do Espírito Santo.
Então o Espírito Santo ele começa a nos guiar, ele começa a nos orientar o caminho que nós devemos seguir e andar. E ele nos convence também, o Espírito Santo ele convence o nosso erro, o nosso pecado. Então ele convence do pecado, olha, tu tá errando, esse caminho não tá bom. Então essa é a função do Espírito Santo, estar ali me fortalecendo, me alertando, porque ele começa a fortalecer. E isso é tremendo, meus irmãos. Então, qual é a característica de quem nasceu de novo? Para você entender as características de quem nasceu de novo, primeiramente tem que amar a palavra, né? Você se apaixona por Jesus. Você ama a palavra de Deus. Você ama a oração. Você ama a igreja e ama as pessoas. Então, isso é uma característica de quem nasceu de novo. E também deseja abandonar o pecado e buscar a santidade, porque você quer melhorar cada dia mais a sua fé, as suas atitudes, o seu caráter começa a mudar. E eu quero dizer para você assim, o que mudou? O que mudou? É uma pergunta. O que mudou na sua vida depois que você conheceu Jesus? Muita coisa começou a mudar. A palavra de Deus, ela é luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus, ela revela para nós aquilo que está errado, aonde nós precisamos mudar as nossas atitudes e começar a buscar o Senhor com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Então ali, quando nós conhecemos Jesus, muita coisa muda. Existe alguma área que ainda precisa ser entregue a Cristo? Talvez existe algo aí dentro de você, na sua mente, nos seus pensamentos, que você ainda não conseguiu entregar a Cristo. Então é necessário você pedir para o Espírito Santo força para vencer essa dificuldade. Você tem certeza da sua salvação mediante os teus erros, as tuas falhas, porque o pecado na vida do cristão é um acidente. Agora, eu não posso dizer assim para mim mesmo, olha, eu não tenho certeza da minha salvação. Eu tenho certeza da minha salvação, porque Cristo morreu na cruz pelos meus pecados. E se Ele morreu na cruz pelos meus pecados, eu tenho perdão. Isso vem de Deus, é um presente de Deus. Então eu aceito, isso gera uma certeza dentro de mim. Eu quero te dar então o desafio da semana. Nós estamos na segunda aula do discipulado. Estou muito feliz que você fez a primeira e você está comentando aí, que está acompanhando o discipulado. E eu quero te dar um desafio da semana. Durante esses 7 dias, ler João, capítulo 1, 2 e 3. O livro de João, 1, 2 e 3. Capítulo 1, 2 e 3. Eu quero que você ore 15 minutos por dia. Quero pedir para você, ore 15 minutos por dia e anota tudo que Deus falar durante a leitura ao teu coração. Nossa, Deus falou comigo isso ao meu coração. Vai tomando nota. Tire esse tempo para Deus. Tire esse tempo para Deus, que na verdade é para você. É para você. Vamos agora ler 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Olha só que versículo maravilhoso. Eu acredito que você consegue memorizar, porque se eu estou em Cristo, eu sou nova criatura. As coisas antigas já passaram, e tudo se faz novo. Eu quero que você entenda, você que está me acompanhando, está fazendo o discipulado, está se tornando um discípulo, eu quero dizer para você, ore todos os dias, mas faz esse propósito da semana. Durante 7 dias, quero que você leia João, capítulo 1, 2 e 3, tire 15 minutos para falar com Deus e comece a anotar tudo que Deus falar contigo ali durante a leitura bíblica. Vamos então pedir para Deus abençoar. Quero que você possa estar meditando nessa aula e que essa aula venha falar o teu coração. Vamos orar então. Pai querido, Deus eterno, eu quero colocar, Senhor, cada um que vai estar assistindo essa segunda aula do discipulado. Fortaleça a fé de cada um, Pai. Que o Senhor venha confirmar aos corações, Senhor, a certeza da nova vida em Cristo.
Venha, Senhor, Espírito Santo de Deus, incentivar a viver diariamente como novas criaturas, Senhor, permitindo que o Espírito Santo, Jesus, transforme suas atitudes, seus pensamentos e decisões, Pai. E é no nome de Jesus, Senhor, que eu oro e entrego a vida de cada um e abençoo, Pai, na autoridade do nome de Jesus. Amém? Se você gostou desse vídeo, está gostando desse curso, né, dessas aulas, que é o curso, que é o discipulado, comenta aí em comentários, né? As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Deus abençoe, um beijo no coração e até o próximo vídeo. Domingo que vem, terceira aula. Aguardo você.